Boa noite, seguindo com os nossos trabalhos, agradecendo pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos, compartilhando as nossas ideias, compartilhando as nossas energias, as nossas experiências, o nosso aprendizado. Que nós possamos ter uma excelente noite de reflexão, de trabalho, de conforto, de novas ideias, de restabelecimento, para nós darmos sequência, para nós darmos continuidade ao trabalho que nós já estamos fazendo no bem. Porque senão fica parecendo, em alguns momentos da nossa vida, que mesmo com as dificuldades, que nós não estamos caminhando muito bem. Mas ao contrário de toda a perspectiva que os Espíritos trazem para nós, mesmo diante de toda essa adversidade, principalmente Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que se nós pegarmos o todo, pelos caminhos que nós já percorremos, nós vamos perceber que nós caminhamos muito e acertamos muito. Então nós precisamos unir as nossas forças nos nossos acertos, para que esses acertos sejam ferramentas de trabalho para nós entendermos ainda as nossas dificuldades. Porque se nós olharmos só para as dificuldades, fica tudo muito tenso. Fica tudo muito desesperador às vezes. E eu sei que problema é problema. Dificuldade é dificuldade. Traz dor de cabeça, problema financeiro, problema de saúde, uma série de coisas que incomodam mesmo. Incomodam de verdade. Mas, quando nós entendemos a nossa evolução nas propostas de acerto, do bem, naquilo de bom que a gente faz, as dificuldades, muitas delas vão continuar. Isso é fato. Vai continuar trazendo transtorno, vai continuar trazendo uma série de problemas para nós. Mas nós não vamos ser inundados apenas pelos os problemas. Nós também vamos ser abraçados por aquilo que nós já sabemos, já temos como experiência, e muitas das vezes o que nos falta em determinados processos da nossa vida é simplesmente pararmos para refletirmos quais os passos nós estamos tomando. Uma simples parada na vida para reflexão pode nos colocar em um lugar muito mais assertivo do que aquele que a gente vem conquistando. Já perceberam que às vezes o carro está em alta velocidade, o ônibus, seja lá o que for, na hora que o motorista ou a gente como motorista pisa no freio, aí que a gente percebe a velocidade que o carro estava? Porque foi necessário um contraste entre a velocidade que eu estava acostumado e algo que me mostrou um outro lugar, que é frear o carro. Aí o corpo tende a continuar em movimento, aí você percebe o tanto que o carro estava correndo, o tamanho do risco que eu estava sofrendo. E na vida, às vezes, a gente precisa pisar no freio. Porque existe uma relação chamada hábito conosco, que o Emmanuel fala muito bem dela. Para mim, um dos principais recursos literários que fala sobre o hábito. Tem um capítulo no livro Pensamento e Vida, que é o capítulo 20, que vai falar sobre o hábito. E lá, Emmanuel ele traz para nós uma ideia de que o hábito nos impede, pelo automatismo, de conquistarmos e de percebermos novos caminhos que podem ser percorridos. E de fato é isso. Quase posso afirmar que todos nós aqui sabemos que o automatismo, algumas condições nossas,
nos mostram que determinados caminhos poderiam ter sido percorridos e nós não percorremos, porque às vezes nós nem vemos esses caminhos. Nem vemos. Aí perdemos a oportunidade de seguirmos por outras esferas, por outros conhecimentos, por outras condutas. Então o convite do Evangelho e do ensinamento de Jesus, com toda a sua equipe, da qual nós fazemos parte, é nos alertar para o novo equilíbrio, que é o mesmo equilíbrio que regulamenta todo o universo, toda a natureza e todos nós, que é o amor. Essa é a proposta do Evangelho. Não existe no Evangelho segundo o Espiritismo nenhuma parte nos obrigando a mudar de forma abrupta, de forma repentina, de forma assustada ou de qualquer jeito. Não tem. Eu venho falando isso há anos, pode trazer, não tem. Não tem. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritos, as nossas experiências, os nossos aprendizados, Jesus e várias outras situações da nossa vida, elas estão nos mostrando para entendermos o porquê é vantajoso mudarmos para o bem. É uma conquista pessoal, individual de cada um. Entender por que esse caminho é muito melhor que o outro. É só isso. E depois de entendido, a necessidade de praticar fica maior e a prática fica mais fácil. É muito mais fácil eu praticar aquilo que eu entendo do que eu praticar aquilo que eu não entendo ainda. É muito mais fácil eu dirigir um carro quando eu já sei dirigir do que sentar num carro para dirigir nunca tendo pegado na direção de um carro. Ah, eu acho que a primeira marcha é para cá. Eu acho que a seta é aqui. Eu acho que o acelerador é aqui. Eu acho que isso aqui é o freio. Não vai dar muito certo. Não vai. Dá para aprender ali na hora com esse tanto de achados? Até que dá. Mas o risco de você bater o carro antes é grande. E as consequências serem muito maiores do que alguns instantes estudando como é que dirige um carro. E em nossa caminhada, em nossos passos, nós somos responsáveis pela nossa direção. E é necessário nós estudarmos muito bem quais os recursos que nós vamos utilizar para seguir o nosso... Às vezes, de estudo evita um grande... Aí a gente gasta 3, 4, 5, 6 vezes mais resolvendo o transtorno, tendo que aprender de forma rápida, de forma assustada, uma solução para resolver aquilo ali, do que vir de pouco a pouco aprendendo para resolvê-lo. A gente já faz isso num processo diário. Cada dia que a gente dorme e acorda, a gente aprende pouco a pouco como lidar melhor com a vida, com o nosso próximo e conosco mesmo. Mas existem convites que estão sendo feitos para nós, através de experiências que nós insistimos em realizar, que já nos mostrou que um certo tempo já passou e que nós já poderíamos ter resolvido determinadas condições. Existe uma ideia que muitas das vezes é equivocada, de que cada um a seu tempo. Cada um a seu tempo. Funciona? Funciona. Cada um a seu tempo funciona. Cada um a seu tempo funciona sempre? Depende. Nós sabemos qual é o nosso tempo? Pois é. Eu sei até onde eu dou conta de ir? Até onde eu não dou conta de ir? Às vezes, nós criamos um auto-engano tão grande que nós nos perdemos na própria ideia do quanto
eu consigo caminhar. E começamos a usar como recurso determinadas ordens, determinadas ideias do tipo: estou indo no meu tempo. Estou indo no meu tempo. Será mesmo que em muitas situações, não todas, mas será mesmo que em muitas situações nós estamos caminhando realmente no nosso tempo? Ou o tempo já pediu para a gente caminhar um pouco mais rápido? Uma das partes de aprendizado desse impacto que a gente está recebendo do planeta, pela natureza, pelo desequilíbrio social, financeiro, educacional, e essa série de coisas que nos incomodam, que nos faz sair do ponto comum, principalmente a natureza, tá? Principalmente a natureza. Esse impacto, por exemplo, que a natureza traz para nós e nos tira do ponto comum, mostra muito claro que às vezes o nosso tempo está na frente e a gente está um pouquinho atrás. No Livro dos Espíritos, a partir da questão 780 até a 784, que é o convite para ler todas que eu faço, mas na 782 até 783, os Espíritos perguntam para nós a respeito de determinados atrasos sociais que nós cometemos na ordem do progresso, na lei de evolução. E como que isso é visto pela espiritualidade, pela divindade. Estou resumindo, tá? E os Espíritos respondem que quando nós estamos andando devagar demais, que a divindade nos dá um apoio, nos impulsiona, nos convida a sair do lugar. Nos convida a sair do lugar. Mas qual que é o convite que nós damos conta de entender? Porque às vezes o convite é feito de forma sutil e tranquila, mas nós não entendemos. Isso acontece, não é só no plano espiritual não, tá, gente? Isso acontece na ordem normal das coisas. Quem tem filho, sobrinho, irmão menor sabe como é que funciona. Às vezes o primeiro convite não funciona. Aí tem que tirar um videogame, tem que falar de uma forma um pouco mais rígida, tem que criar algumas regrinhas a mais. Aí entende, fala, tô entendendo. Esse é o jeito que eu entendi, que eu não gosto de ficar sem videogame. Se isso que eu fiz me tirou a oportunidade de jogar o meu videogame depois do meu horário de estudo, isso já tem aí um mês pré-estabelecido, foi um mês sem videogame, então eu estou começando a entender que o que eu fiz não é muito bom. Porque eu estou começando a entender, através daquilo que eu conheço, que eu gosto, que eu tenho experiência, que é o videogame, que a minha atitude ocasionou alguns danos. E eu sou responsável por isso. Aí a natureza, a vida, uma série de questões trazem alguns recados da divindade para nós sairmos do lugar e sermos diferentes e ampliarmos o nosso olhar para o todo e observarmos o nosso próximo e sentirmos mais empatia, mais controle emocional, maior necessidade de evolução intelectual, espiritual, de ideias sociais. Aí cada um aceita o convite da forma que nos é capaz. Aí sim, nós estamos andando dentro daquilo que a gente dá conta. O convite chega e a gente aceita de acordo com aquilo que a gente dá conta de aceitar. Aí sim a gente está absorvendo. Um dos motivos pelo qual Jesus nos ensina por parábolas é exatamente por isso. Porque cada um absorve a história da parábola de acordo com a experiência que tem. E essa prática é uma prática muito didática de respeito ao livre-arbítrio, que está lá na questão 843 do Livro dos Espíritos. Porque os espíritos, eles precisam respeitar o nosso livre-arbítrio para nós entendermos qual que é o valor das nossas atitudes. E as experiências aumentadas com o entendimento do valor das nossas atitudes nos tornam pessoas mais evoluídas e mais aptas para seguir. São ferramentas de trabalho que a gente vai adquirindo. Então que essa noite nós possamos refletir
sobre o nosso caminho, sobre as nossas ideias, sobre as nossas atitudes e sobre os nossos comportamentos. Tá bom? Como já está aqui, a gente vai falar do livro Jesus o Lar, como já foi dito. Pode não parecer, mas o estudo ele é participativo, é porque eu falo muito mesmo. E quem já me conhece sabe disso. Tem alguém vindo pela primeira vez? Então não se assuste com o tanto que eu falo, tá? Pode não parecer também, mas é um diálogo. É um formato de palestra, é o que é óbvio, mas é um diálogo também, porque nós estamos juntos nessa caminhada. Então qualquer dúvida, qualquer questão, dentro do tempo que a gente tem, aproximadamente ali por volta de 8h40, e dentro da proposta que a gente traz, nós estamos juntos para crescermos. Beleza? Então vamos lá. Olha, eu vou ter que ler. Eu não sou uma pessoa que fico lendo muito, porque eu sou muito falador, mas eu preciso ler a história do Ministro Sábio, capítulo 15, para a gente entender o contexto. E esse livro, ele mostra para nós alguns bastidores da vida de Jesus, como é o livro Boa Nova, que traz para nós alguns bastidores dos evangelhos e da vida de Jesus que não estão relatados diretamente ou de forma completa ou não estão mesmo relatados nos evangelhos, tá? Então eu vou ler aqui para a gente entender o porquê. E essa leitura aqui, ela é muito, muito importante nas nossas decisões diárias. Eu gostaria de fazer um convite para que nós, agora lendo isso aqui, para que nós nos colocássemos em todos os personagens que eu vou citar aqui. Ah, agora o André está lendo esse? Eu sou esse. Não, deixe-me ver se eu sou esse. Agora o André está lendo esse? Deixe-me ver se eu sou esse. Por que eu estou trazendo esse convite? Porque eu li esse texto dessa forma. Tá? E depois a gente vai trazer um outro paralelo com uma parábola também. Vamos lá. Capítulo 15, Jesus no Lar, Neio Lúcio, Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, como já foi falado também. O Ministro Sábio. Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular. Mateus discorria solene sobre a missão daqueles que dirigem a massa popular. Talvez muitos de nós tenham pensado nos políticos, mas não é só não, tá? Não é só os políticos que dirigem a massa popular não, tá? Todos nós somos responsáveis pelo equilíbrio social. O político é um deles, tá? Todos nós somos responsáveis e somos gestores de um grupo de pessoas, como também fazemos parte de um grupo que é gerido por outras pessoas, e assim nós temos um convívio social, como o Evangelho, como o Livro dos Espíritos traz para nós um capítulo dedicado a isso, que é o capítulo 7, Lei de Sociedade. Tá bom? Tá lá bonitinho para nós, Lei de Sociedade, para a gente entender de forma melhor como que é necessário o convívio social. Sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. Administradores e servos, tá? A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes que lhe esperavam, a palavra amiga, narrou sorridente. Aí Jesus vem contar uma história. Um reino existia, em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. As pessoas estavam incomodadas e começaram a agir diante do soberano que governava aquele reino. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas e às breves semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhes as ações. Então, resumindo, estava um caos social.
não muito diferente do que está acontecendo agora conosco no planeta. Mas diretamente aqui estava um caos social nessa condição entre governantes e aqueles que estavam sendo governados pelos governantes. Tá? Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz. Tá? Lembrando que o juiz aqui é só um exemplo de personagem, tá, gente? A gente não vai generalizar para todas as profissões que vão ser citadas aqui, tá? Profissões e pessoas. O rei convidou um juiz, um hábil juiz, para os encargos de primeiro-ministro do país. Desejoso de apagar a discórdia, mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar uma mínima alteração no conflito entre sociedade e governante. Adiantou nada a postura do juiz de ficar criando uma série de leis para que a ordem fosse mantida. Ele criou leis. Desiludido, o imperante substituiu o juiz por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos que não modificaram a perturbação reinante. O famoso doutrinador também não adiantou, porque ele foi por um viés muito radical e acabou que a situação não foi resolvida com satisfação. Tá? Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional, quando o soberano rei pediu o socorro de um sacerdote que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. O negócio já não está bom. Aí chega uma pessoa amaldiçoando aqueles que estão nervosos, doentes, invocados com o rei. É óbvio que isso não daria muito certo. Ele colocou mais lenha. O monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais, mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas. O novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais, e fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Tá? Então o médico foi por um lado também, que não funcionou muito, atacando aqueles que provavelmente estavam pedindo algo de forma talvez equivocada, mas foi a única forma encontrada naquele momento de pedir. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou providências drásticas, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil, e quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar, que se convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante, de alma confragida, convidou um sábio a ocupar do posto então vazio. Então o militar também não deu certo. Quando fala a palavra guerra, já não vai dar certo. Em lugar nenhum do planeta. Nenhum. No livro Libertação, deixa eu fazer um parênteses aqui. No livro Libertação, lá no início,
capítulo 2, o ministro Flacos, conversando com o Gubi e André Luiz, ele fala uma coisa interessante. Há mais de 10 mil anos, espíritos reencarnam, morrem no planeta Terra. Há mais de 10 mil anos, a mais. E até hoje não conseguem pressentir, sentir ou entender a necessidade da presença divina em nós. Pensem, há mais de 10 mil anos. Aí ele continua. E esses, quando têm a ideia de promover a paz, promovem a guerra. Pensa. Há mais de 10 mil anos sem o entendimento ou pré-entendimento da divindade e de sua atuação. Até aí tudo bem. Agora, quando tentam promover a paz, promovem a guerra. Então a guerra não funciona em lugar nenhum. Lugar nenhum. Tá? Estabeleceu-se a guerra civil. E quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar, que se convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante, de alma confrangida, convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio, porque o militar saiu também. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada, a fim de observar-lhes as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução. E erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contemplava o Senhor, embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade, ideia de bondade salvadora que enunciara. E Jesus, respondendo-lhe a atenção, com luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz
há de surgir pura e viva a fim de expulsar as trevas. Dava para ficar nesse texto aqui 1 ano, pegando cada parágrafo dele. 1 ano, tranquilamente. Estou falando assim, literalmente, tá? Estudando esse texto. Quando nós nos colocamos a favor do bem, é preciso ser o bem. Quando nós nos colocamos disponíveis para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, para os evangelhos canônicos dos ensinamentos de Jesus, e todos os outros apócrifos, e todos os outros textos, nós precisamos realmente nos neutralizar para observarmos quais são as nossas reais necessidades. Para que dentro de nós surjam trabalhadores que realmente vão mostrar para nós quais são as nossas reais dificuldades. Nesse texto, eu posso ser na atuação para o próximo algum desses personagens que foram citados aqui, e dentro de mim eu posso estar convidando algum desses personagens para atuar na minha melhoria íntima. Qual desses personagens citados aqui eu estou convidando para trabalhar na minha melhoria íntima? Aquele que só fala? No caso citado aqui, o ditador, vamos dizer assim? Ou aquele que aponta mais a minha dificuldade ao invés de trazer ferramentas para que eu trabalhe as minhas dificuldades? E esse personagem que eu escolho para me ajudar na minha mudança íntima, provavelmente será o personagem que atuará fora de mim. Aí começa a complicar. Mateus 6, 21. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aí, não satisfeito, talvez tenha ficado filosófico demais, essa ideia que Mateus trouxe para nós, ela foi repetida lá em Mateus 12. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Entenderam por que eu pedi para nós nos colocarmos em todos os personagens? Porque isso traz para a gente na prática, igual o texto aqui, mostrando na vida real, qual tem sido a minha atuação. Como eu tenho resolvido as minhas dificuldades e como eu tenho absorvido dessas dificuldades através dessas resoluções a ajuda para o meu próximo. Todos nós somos responsáveis por um grupo de pessoas que cruzam o nosso caminho para junto conosco crescer. Nós não somos responsáveis pela pessoa. Nós somos responsáveis por atuar em equilíbrio com aquela pessoa. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, no meio do capítulo tem uma pergunta. E a pergunta é se é possível nós colocarmos fim à prova do próximo. E os Espíritos respondem, não. Mas é possível suavizá-lo. Aí, quando nós fazemos isso, nós estamos sendo sábios. Porque o compromisso do jarro retirado da prateleira é inteiramente daquele que o retirou. Inteiramente. Mas nós podemos indicar aonde está a prateleira, aonde ele colocou o jarro, ajudar a carregar o jarro, ajudar a limpar a prateleira antes dele colocar o jarro. Mas colocar o jarro na prateleira, no seu lugar específico, aí a gente vai parar e observar. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. A pessoa está tirando o carro da garagem.
Se ela está sentada no volante, não tem como dois sentar no volante para tirar o carro. Quem está lá fora fica assim, ó, para cá. Não, para cá, ré, tá. Vai ajudando, mas quem está no volante é que vai tirar o carro. Vai carregar o carro, nós vamos pegar o carro um pouquinho, não tem como. Então essa deve ser a nossa conduta perante os posicionamentos que nos cercam. Para conhecidos e para desconhecidos, tá? É preciso entender o nosso entorno. Muitas das vezes nós não entendemos a psicosfera que está no nosso entorno e continuamos assertivos em determinadas coisas que estão causando um desequilíbrio sem nós percebermos. É por isso que eu falei do hábito lá no início. O livro Encontro Marcado, no capítulo 2, tem um título chamado Analisar. E esse capítulo do livro Encontro Marcado nos convida exatamente a analisar o nosso entorno para que o nosso processo seja cada vez melhor na atuação do nosso externo. Para que nós possamos parar para analisar o que realmente de fato está fazendo sentido e aquilo que não mais funciona e que nós insistimos em permanecer. Muitas das vezes nós nos acostumamos, e o que eu vou falar é... Mas é verdade. Muitas das vezes nós nos acostumamos com o desconforto. Mas por que a gente não muda então, André? Por que a gente não muda? Se a gente acostumou com o conforto, por que a gente não vai lá e resolve o negócio? Porque a resolução do desconforto vai trazer uma responsabilidade íntima tão grande que a gente fica morrendo de medo de mudar. Aí a gente aceita acostumar com o desconforto. Aceita acostumar com a ignorância. Aceita continuar chegando nos lugares e ser reconhecido como chato. Aceita continuar sendo categorizado ou rotulado como lá vem aquela pessoa que não tem uma gota de bom senso. E para nós, tô nem aí. Tô nem aí. Eu não quero ganhar esse título. Mas não é pelas pessoas. Porque a chave do equilíbrio no plano espiritual, ao contrário do que muitos pensam que está na mão de São Pedro, a chave é cada um de nós sendo a sua própria chave. E se eu não tenho bom senso, se eu não tenho educação, se eu não tenho respeito, se eu não olho para o meu próximo, se eu não tenho empatia, se eu não tenho controle, se eu não tenho limite, se eu não tenho profissionalismo, se eu não tenho técnica, se eu não tenho estudo, eu não estou muito preocupado com o que o outro acha de mim, não. Eu tenho que estar preocupado que a minha chave não está decodificada para entrar no equilíbrio. Você vai lá, pede para fazer uma chave no chaveiro. Aí o chaveiro não faz a chave direito. Você vai ficar preocupado com o seu vizinho tentando ver ou se abrindo a porta e não dando certo? Não vai preocupar com isso, não. Você vai preocupar porque você quer que a chave funcione para você entrar em casa e descansar. Tomar um suco, ver um Netflix, ficar lá tranquilo, férias, final de semana. Aí eu estou aqui preocupado que meu vizinho está vendo que a chave não abre. Essa não é a preocupação maior. A preocupação maior é porque a chave não abre a porta da sua casa. E a original quebrou. E vai entrar como? Então, quando nós nos conhecemos, a observação externa aumenta. Aí vem o sábio, e foi o único período da história que antes de agir, a pessoa pensou, observou, foi ao ponto. E isso serve para tudo na vida. Para ajudar, para fazer um bolo, para trabalhar, para fazer um lazer. Faz uma viagem sem pesquisar, sem observar, sem analisar. Vai. A possibilidade de dar tudo errado é muito grande. Aí o lazer, que deveria ser direcionado com observação, com equilíbrio, com estrutura, com pesquisa, com atenção, com uma série de coisas, vira um verdadeiro pesadelo e muitos de nós já fizemos isso.
a viagem virou um verdadeiro pesadelo. Quando tem planejamento e não dá certo, ok, pronto. Não deu, não deu. Resolve lá, pega dinheiro de volta, pronto. Agora, quando nós somos a força motriz do desequilíbrio, a responsabilidade é nossa. E isso indica que a nossa chave não está abrindo a porta. Ontem, no estudo, eu trouxe uma ideia para um centro que eu ainda não tinha falado sobre isso, e eu vou trazer para cá também. Até aí tá tranquilo? Desculpa se eu estou sendo muito direto, mas é porque em alguns pontos da nossa vida, contrário também do que há muito tempo foi dito no Espiritismo e também na vida, existem situações que a gente não tem tempo mais, tá? A pandemia veio aí mostrar isso para nós. Nos impulsionar a andarmos mais rápido para recuperar o ponto aonde nós deveríamos estar e não estávamos. Aí a pandemia, aquilo tudo que a gente falou no início nos empurra. Tipo assim, André, tá fora de sua marca. É pra você estar lá no número 3, você tá no 8. Vamos. Vamos que você tá aqui, ó. Atrasando aqui, ó. É para nós percebermos que existem situações que não estão com o tempo mais como estavam. Existe um pequeno atraso em algumas situações da nossa vivência no nosso globo terrestre e, naturalmente, nossa vivência universal. Tá? Mas não é para desesperar e para desanimar. É para saber que nós temos condições e ferramentas em muitas situações para voltarmos para o lugar, para alcançarmos ou voltarmos para o lugar que nós deveríamos estar. Não é para desanimar, é o contrário. É tipo, você tem uma Ferrari na garagem e você pode ir lá, entrar na Ferrari, dirigir a Ferrari e ir passear. Está lá guardado. É só entrar no carro e ir passear. É só entrar no avião. É só entrar no navio. É só entrar, sei lá, pegar a bicicleta para dar uma volta na Pampulha. Está lá. A gente só precisa entender e alcançar aquela situação que nos é ferramenta de crescimento. O baú está lá. As ferramentas estão todas atrapalhadas. Então, a dificuldade de achar a ferramenta X e Y é maior. Porque o baú está atrapalhado. Quando está chave de fenda, Phillips, torque, Allen, alicate de bomba d'água, o soldador, né, de coisa, as ferramentinhas, quando está tudo assim, você bate o olho aqui. Pronto, chegou lá, arrumou, apertou e tal. Mas quando está tudo embaralhado, fica muito difícil. A gente tem que arrumar primeiro. E isso é um dos motivos pelo qual muitas das vezes os nossos guias não conseguem fazer nada por nós. Porque quando eles olham para a nossa caixa, eles pensam assim, André, o que você está pedindo, primeiro você tem que arrumar sua caixa, porque eu vou te oferecer uma sugestão, você não vai encontrar a ferramenta e a coisa vai desandar mais ainda, então eu vou esperar você arrumar a caixa. Então eu vou te dar a sugestão para arrumar a caixa. Depois que você arrumar, aí eu te falo, pega a ferramenta, pega a chave Phillips, pega a chave de fenda. Porque aí vai ser mais prático. Pensa, um convite a achar algo, uma agulha no palheiro que já deveria estar arrumado para achar a agulha, mas não está. Aí nos convida para uma coisa que está além, numa situação futura que vai precisar da agulha. Aí fala assim, André, pega a agulha para mim que a gente vai costurar uma bolsa. Aí eu falo assim, tá, mas cadê a agulha? Aí ela tá ali, ó, no palheiro. Eu falo, não. A gente é pego de surpresa. Então nós temos que gradativamente ir nos organizando para chegar até o ponto com a experiência necessária para agir.
Esse texto aqui me lembrou a parábola do bom samaritano. É muito parecido. Inclusive o sacerdote está aqui. Depois eu falo da parábola, tá? Deixa eu falar o que eu falei antes. Ontem eu trouxe lá no centro, vou trazer aqui também, que é uma ideia que eu já venho trabalhando com ela há anos, para mim, e apresentado para quem compartilha comigo dos meus estudos e das minhas observações. Tá? O quanto eu estou disponível para ser uma pessoa melhor. Essa pergunta ela tem que ser diária. O quanto eu estou me disponibilizando para ser uma pessoa melhor. Que em alguns momentos a gente pode não estar disponível. A vida vai continuar nos ajudando a sermos pessoas melhores. Mas é muito mais fácil dirigir um carro com o freio de mão baixado do que dirigir um carro com o freio de mão puxado. Porque quando eu baixo o freio de mão, eu estou disponibilizando a roda traseira para girar. Quando o freio de mão está puxado, eu não disponibilizei a roda traseira para girar. Então o carro vai ser praticamente arrastado. A queimar pneu, um tanto de consequência aí. Né? Forçar motor, e engrenagem e tudo. Então, o quanto eu estou disponível para ser uma pessoa melhor? O quanto eu estou disponível para o bem? E nós estamos em vários momentos, tá, gente? Em vários momentos nós estamos disponíveis para o bem. Mas o convite é que essa disponibilidade para o bem se estenda em outras situações para nos ajudar a viver melhor. É isso. Aí, dentro dessa fala do quanto eu estou disponível para fazer o bem, para ser uma pessoa melhor, eu vou trazer um pequeno teste para nós compartilharmos juntos, porque isso está na minha vida há muitos anos. Eu resolvi compartilhar tem uns 5 anos nos estudos. Que eu fico observando e trazendo para mim, observando e trazendo para mim. E eu vou compartilhar e talvez a vida de vocês no supermercado não seja mais a mesma. Ou no cinema, ou no trabalho, ou no shopping. Você vai falar assim, nossa, bendita a hora que o André foi falar isso, agora eu só fico pensando nisso. Eu tenho começado, há muito tempo, a observar o quanto eu me desloco, num bom mineirês, o quanto eu arredo para o lado quando uma pessoa atrás de mim pede licença para passar. Isso indica muito o quanto eu estou disponível para o meu próximo. Porque existem situações que a pessoa só tem ali para passar e a gente, de forma distraída, está no caminho. A pessoa fala assim, você me dá licença, por favor? Existem situações que a gente faz assim, ó. Não abre 10 centímetros. Ah, André, porque eu estava distraído. Ah, porque eu não tenho esse costume. Ah, não importa o porquê. Eu não me disponibilizei para contribuir que a passagem do próximo fosse mais suave. No ônibus, na fila do supermercado BH, no sacolão ABC, no frigonema. Já outras pessoas, dá licença, por favor, a pessoa dá uma redadona. Opa, fica à vontade, quer ajuda? Ah, não quero não, obrigado, é só passar. Boa noite. A pessoa passa. Espaço largo. Ah, André, mas o ônibus está apertado. Fulano, tem como se arredar aí para mim? Tem como se arredar aí para mim? Que aí se arreda, eu arredo um pouquinho que a senhora quer passar aqui, ó. Pode passar, senhora, com conforto. Isso é uma forma ilustrativa para nós começarmos a perceber o quanto eu estou atento para que a minha atitude seja confortável para o meu próximo, no processo de observação e de análise.
o conceito do Dharma, de forma assim muito resumida, com as minhas palavras do Dharma, é seguir da forma mais linear, com a menor quantidade de atritos possíveis, energéticos na vida. Seguir suave. E para seguir suave não demanda muito esforço. Porque pequenas atitudes revelam em nós grandes movimentos energéticos que muitos deles nós já temos e às vezes desconhecíamos. Quando nós pegamos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Ser de Perfeitos, ele traz um pré-fechamento de 2 capítulos anteriores. O 17 é Ser de Perfeitos, o 16 é Não se pode servir a Deus e a Mamon, e o 15 é Fora da caridade não há salvação. Começando lá no 15, inicia-se uma sequência. Fora da caridade não há salvação. Depois o 16 traz para nós Não se pode servir a Deus e a Mamon, mostrando para nós aonde nós queremos estar. Depois que já entendemos a prática da caridade, o próximo traz, e aí, você quer estar onde? Qual Deus você quer servir? Porque Mamon traz para nós uma tradução também histórica do Deus da luxúria, do demônio da luxúria, do monstro da vaidade da luxúria, tá? Em vários contextos culturais, Mamon é interpretado de várias formas. Então, 15 é Fora da caridade não há salvação. Não há, porque a caridade fecha o ciclo de entendimento de Deus para conosco, a minha reflexão íntima, a minha teoria, e depois disso a minha teoria é colocada em prática. E o nome dessa prática é caridade. Então ela fecha um circuito. Por isso que não há salvação. Porque se não houver a caridade, o circuito fica incompleto. Tá? Aí o próximo Deus e a Mamon é aonde eu quero estar. Aí, dependendo da onde eu quero e escolho estar, vem o próximo capítulo, que é o 17, Sede perfeitos. Pronto. Agora vamos conquistar a perfeição, uma vez que você já escolheu, já tem certeza da onde você quer estar praticando a caridade. E lá no Sede perfeitos, nós temos o capítulo 4, os bons espíritas, o bom cristão, que traz para nós a ideia que é assim: se reconhece o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelo seu esforço em domar as suas más inclinações. Está lá no último parágrafo, em itálico, deitadinho lá, para todo mundo achar. Tá? Último parágrafo do capítulo. Não existe a possibilidade de nós nos escondermos para nós mesmos. Porque eu sou aquilo que é resultante da minha atitude. Eu escondo para o próximo, para o patrão, para o vizinho, para a esposa, para o marido, para o filho, para o pai, para a mãe, para todo mundo. Mas para mim não tem como. Porque eu sou reconhecido pela minha transformação moral e o esforço que eu empreendo para domar as minhas más inclinações. Então eu não consigo me esconder de mim mesmo. Portanto, quando eu estiver frente a frente com as minhas necessidades, pedindo socorro para que as minhas atitudes mudem, para que as minhas necessidades reais de mudança sejam atendidas, aí não tem para onde ir. Porque é eu, comigo mesmo, nas minhas necessidades reais. E, infelizmente, nós descobrimos quais são as nossas reais necessidades. Descobrimos não, nós percebemos. Que Emmanuel fala no livro Renúncia, no final, que nenhum de nós volta do plano terreno sem saber qual é o nosso trabalho e a nossa responsabilidade enquanto encarnados, tá? Quem lê o livro Renúncia aí vai lembrar, e lembra também por que ele fala isso, porque no final acontece uma situação e precisa dessa orientação. Então nós reconhecemos as nossas necessidades, infelizmente ou felizmente, depois que a gente morre. Mas nós estamos convidados, agora eu puxo, por exemplo, aqui para o cantinho, né, todos nós que estamos aqui agora, porque é nós que estamos aqui agora, tanto vivos quanto mortos.
o cantinho de Jesus, Centro Espírita Manuel Maria da Silva, eu preciso ser o Centro Espírita Cantinho de Jesus na minha vida. Isso aqui é sua parede, gente. Esse quadro aqui você compra outro se você quiser. Isso aqui, ó, se você desparafusar aqui, vira outra coisa ou vai não sei para onde. A florzinha está aqui linda, nos iluminando e tudo, mas daqui a pouco ela cumpre a função dela e a gente precisa continuar a nossa. É por isso que Francisco de Assis foi convidado para reconstruir a igreja, mas era para reconstruir a igreja dentro dele, para depois ele conseguir reconstruir a igreja fora dele. O cantinho de Jesus, que é onde nós escolhemos para aprender os ensinamentos de Jesus, que pode ser em qualquer outro lugar, essa é a essência da nossa escolha, não é do cantinho de Jesus. A essência da nossa escolha em estarmos junto com Jesus é que tem que nos acompanhar para depois da morte. Para a hora de dificuldade, para o desespero. Dá para desesperar? Não tem problema não. Sério, não tem problema. Em determinadas situações a gente desespera. Mas o quanto de tempo eu permaneço no descontrole é que me diz quem eu sou. Um bom gestor se desponta também na hora do problema, na resolução da dificuldade da equipe. Como que ele se flexibiliza para trabalhar ali? Como que ele atende às necessidades daqueles que estão necessitados? Então eu tenho que ser o Evangelho. Existe uma frase, eu já disse aqui, penúltima vez que eu vi, existe uma frase que é direcionada a Francisco de Assis. Direcionada a Francisco de Assis, mas isso não tem importância. Que é: talvez eu seja o único evangelho que o meu próximo vai ler. Talvez eu seja o único evangelho que o meu próximo vai ler. Essa é uma das frases mais impactantes que eu conheço. Eu posso aqui intimamente falar para vocês que essa frase me tira de situações que talvez eu entraria num movimento de desequilíbrio. E às vezes o único evangelho que a pessoa vai ler, às vezes não tem que falar nada, tem só que sair. Só sai. Eu trabalho em frente à Praça da Liberdade. Quantas vezes eu saí do meu ambiente de trabalho e sentei 15 minutinhos na praça? Voltei melhor? Um pouquinho só. Mas eu parei para observar fora do colapso. Para olhar para mim mesmo. Para o meu sistema nervoso entender outros movimentos, a criança passando, a fonte da praça que não estava funcionando, o homem cortando a grama, a dona vendendo pipoca e não sei o que, o cara que está comendo chocolate, que eu estou com vontade de comer chocolate, e não sei o que. Aí eu vou criando um processo de relaxamento. Aí a gente volta, e cada um tem o seu recurso, esse é o meu. Esse é o meu. Esse é o meu. Então o convite para nós observarmos esse todo, ele é feito diariamente para que nós sejamos essa prática real. Que nós sejamos o sábio. E que, de uma forma muito já conhecida, foi aqui nomeada como sábio. E é isso mesmo. O bom samaritano, quando o homem é tomado de assalto, deixado quase nu, quase morto, que vinha de Jerusalém para Jericó, ele vinha, decaindo. Ele vinha decaindo, de uma terra... Eu vou resumir aqui, tá, gente? É uma parábola enorme para a gente aprofundar nela. Ele vinha recaindo de uma cidade santa para uma cidade materialista, que a Jericó sempre foi. Uma cidade muito antiga, e não vou entrar em detalhes, não, porque tem uma série de detalhes sobre isso, a distância de um para o outro e tal, a altura e tal. Mas aí passa o sacerdote, nada.
Passa o sacerdote para ajudar no processo de recomposição do próximo? Nada. Aí passa o levita, que é um personagem muito bem citado, que é um pouco mais popular do que o sacerdote, já está mais próximo do povo, mas também nada. O sacerdote era muito exclusivo. O levita já era um pouco mais acessível. Aí vem o samaritano, que era tido como emergente por várias situações, apesar de acreditar no mesmo Deus no mesmo Deus dos judeus, mas uma das características era o desentendimento através das escritas e de uma série de outras coisas que também eu não vou entrar em detalhe. Aí ele foi deixado à margem. Mas aí o samaritano vinha de uma longa viagem que o deixou sábio. E ele vinha com uma série de ferramentas e bagagens na bolsa, trazendo todo esse conhecimento para ser usado na hora propícia, porque ele estava atento ao seu entorno. Aí ele aplica. Aí ele vai lá e faz. E ele age como aquele que observa a necessidade do próximo. Tanto é que ele fala, se ele necessitar de mais dinheiro, pode me falar que eu pago o resto. Porque ele já tinha dado 2 denários. E naquela época não era comum o primeiro pagamento serem 2 denários. Era 1 denário. Que era o valor de um salário diário, equivalente a 8 quilos de massa de pão. Ele paga 2. E depois fala, se precisar, eu estou aqui. Pode me pedir que a gente vai junto até o final. Essa é a prática daquilo que foi trabalhado dentro dele. Ele externou aquilo que ele é. É preciso ser o amor. É preciso ser o bem. Independente de quanto tempo que dura, independente de qual situação, não tem problema. André, durou milésimos de segundo. Milésimos de segundo, às vezes é o suficiente para nos salvar. E quando eu falo milésimos de segundo, eu não estou exagerando, tá? Vamos voltar aqui no livro Libertação. Gregório, a partir do capítulo 4 até o capítulo 8, aquele Gregório que aparece ali, mas ele já é citado desde o capítulo 1 por Matilde, a sua mãe. Gregório teve um milésimo de instante de preguiça, de sem jeiteza, para continuar fazendo o mal que ele estava fazendo, que já durava mais de 700 anos. Aí ele pensa assim, nossa, deixa eu ir lá, né, cumprir minha função de sacerdote aqui na cidade que eu administro, deixa eu ir lá. Ele julgava, ele era juiz, ele julgava os espíritos, né, ajudava, contribuía para que eles se transformassem em lobos. Ele era um juiz muito arbitrário. Aí ele sente um pequeno estalo assim, preguiça de fazer isso. A mãe de Gregório, Matilde, já o acompanhava durante todo este período. Desde quando ele era o Papa Gregório, que instaurou a Inquisição na Europa, ela já o acompanhava, e quando ele tem esse start de vontade de mudar, ela estava tão conectada com ele que esse start cria uma outra frequência de energia. Essa frequência ela vai sendo encaminhada por toda a ligação com Matilde, e quando chega nela, como era uma frequência diferente, ela, ir verificar como está Gregório. Aí ela verifica que ele estava começando a querer mudar. Aí ela pede Gúbio para ir lá fazer o trabalho, porque ela não podia ir de primeira instância, senão ia chocar demais, que era a mãe dele. Então ela pede Gúbio para ir fazer o trabalho. E a partir desse milésimo de segundo, o trabalho foi feito. Hoje Gregório deve ser um espírito de uma grandeza assim, gigantesca. E era um espírito de grandeza, porém trabalhando para o desequilíbrio. Porque inteligente ele sempre foi, sempre. Então são esses milésimos de segundo que nos fazem ser a igreja ao longo da nossa caminhada. Tá bom? Pessoal, eu fiquei num tempo entre lá e cá também, para não ficar extenso demais, para quem precisa ir embora descansar, o horário vai se avançando, tá? Mas em outro momento, em outra circunstância,
Caso tenha ficado algo mal compreendido, maldito ou duvidoso, a gente pode trabalhar, mesmo que o tema seja outro, se alguém lembrar, tiver necessidade, a gente pode trocar uma ideia, mas que nós tenhamos uma excelente noite de descanso, de trabalho, de lazer, de alimentação, de suavidade, para a gente amanhã continuar o nosso dia com essa série de dificuldades, com essa série de percalços, com essa série de milnadas, como diz Joana de Anjos no Evangelho, mas que nós possamos seguir coerentes, confiantes, dentro daquilo que nós somos, dentro daquilo que eu quero ser, dentro daquilo que eu não mais preciso e dentro daquilo que eu almejo. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo diálogo e pelo trabalho.